As grandes empresas de tecnologia investiram centenas de bilhões em infraestrutura para IA, mas o retorno até agora é só uma fração do custo, longe de empatar. Pode ser uma das apostas mais caras da história moderna. Por trás da interface polida, há algo que poucos consideram: um sistema físico com limites reais, centros de dados consumindo muita eletricidade, redes elétricas sendo levadas ao limite só para manter tudo funcionando. E tudo isso depende de um exército oculto de trabalhadores explorados. Você não pode ficar de fora disso. Você já interage com isso todos os dias. O mundo já se comprometeu com um sistema que talvez não consiga parar. Essa é a mentira da IA de trilhões de dólares. Capítulo 1. O recibo que ninguém quer ler. Em 2024, analistas da Sequoia Capital fizeram uma pergunta simples: se as empresas de IA mantiverem o ritmo de gastos atual, quanto a indústria precisaria faturar por ano para justificar isso? A resposta deles foi cerca de 600 bilhões de dólares por ano. Esse não é o valor que as empresas de IA estão ganhando hoje. Esse seria o valor necessário para fazer sentido financeiramente. Atualmente, a IA generativa já está gerando dinheiro de verdade, bilhões em receita anual em empresas como OpenAI e Anthropic. Analistas preveem que os lucros impulsionados por IA podem chegar aos trilhões até meados da década de 2030. Mas grande parte da receita divulgada nem é lucro de verdade. A Anthropic recentemente aumentou sua receita para centenas de milhões por mês em 2025. Parece incrível, mas a empresa também tinha previsão de ter prejuízo de bilhões ao longo do ano. Em meados de 2025, a OpenAI conseguiu um financiamento no valor de 10 bilhões de dólares, mas como seus custos operacionais eram tão altos, ela pediu mais 8,3 bilhões de dólares apenas alguns meses depois. E a XAI de Elon Musk, segundo relatos, estava gastando mais de 1 bilhão de dólares todo mês só para manter as operações funcionando. Isso é um problema sério. Um problema que aponta para algo de que as pessoas não gostam de falar. No software tradicional, depois que você constrói o produto, adicionar mais usuários é barato. Empresas como Microsoft e Adobe podem ser muito lucrativas, pois atender o próximo cliente custa quase nada. Já a inteligência artificial não segue esse modelo. Toda vez que você faz uma pergunta para ela, isso custa dinheiro. Dinheiro de verdade. A eficiência não aumenta automaticamente ao escalar, pois depende da interação entre poder computacional, eletricidade e infraestrutura. Às vezes, ocorre o oposto. Quanto mais pessoas usam o sistema, mais caro ele fica para operar. As maiores empresas e grupos de investimento do mundo já se comprometeram, com gastos anuais ultrapassando 400 bilhões de dólares. A especulação sobre o crescimento da IA se tornou um dos principais motores do S&P 500. O risco aumenta ao perceber que o mercado mais amplo, com contas de aposentadoria, fundos de índice e outros investimentos tidos como seguros, está agora profundamente à mercê de uma tecnologia que ainda não provou ser rentável em grande escala. Se a economia do futuro da IA generativa é tão incerta, por que todo CEO corporativo do mundo da tecnologia parece tão determinado a apostar tudo nesse futuro? De acordo com uma pesquisa recente, cerca de 90% dos CEOs dizem que a IA vai mudar fundamentalmente suas empresas até 2028. É um número enorme. Mas quando você olha para os dados financeiros reais, a realidade é brutal. Apenas 25% das iniciativas de IA estão realmente entregando o retorno sobre investimento esperado. 9 em 10 executivos veem a tecnologia como essencial, mas só 1 em 4 sabe explicar como ela gera lucro. O que era visto como estratégia agora soa como pressão dos pares no mundo corporativo. E isso é perceptível em tempo real. Cada empresa tenta superar a outra, lançando iniciativas de IA às pressas, falando sobre estratégias centradas em IA, comprando enormes quantidades de GPUs porque não comprá-las parece ainda pior. Se isso é a versão corporativa de uma corrida do ouro, ninguém quer ficar sem pá. É exatamente onde estamos agora. A infraestrutura está sendo construída rapidamente. Os gastos já estão comprometidos e o capital inicial foi levantado, mas os retornos mal estão acompanhando o ritmo, tá? Capítulo 2. Sucesso que te deixa mais pobre. Nos últimos anos, uma indústria discreta surgiu para dar suporte aos sistemas de IA. Rotulagem de dados, moderação de conteúdo e verificação de resultados cresceram e se tornaram essenciais para tornar modelos utilizáveis. Elas diferenciam um sistema bruto, com resultados caóticos e inadequados, de um capaz de responder perguntas sem envergonhar a empresa desenvolvedora. Todo esse trabalho ocorre fora do modelo. Em escritórios e call centers no Quênia, Filipinas e Índia, milhares de trabalhadores corrigem diariamente os erros frequentes dos sistemas de IA.
Em alguns casos documentados, eles ganham apenas alguns dólares por hora para filtrar conteúdo violento ou explícito. Segundo um relatório, moderadores de conteúdo em países do segundo e terceiro mundo enfrentam trauma psicológico, salários de miséria e repressão sindical, condições vistas como intoleráveis pelas leis trabalhistas ocidentais. Isso soa menos como um avanço futurista e mais como algo do século XIX, e isso porque, de certa forma, é mesmo. O marketing sobre IA sugere máquinas autônomas que pensam, aprendem e agem, substituindo totalmente o esforço humano. A realidade se parece mais com algo antigo e familiar. É um sistema em camadas, com a ponta do iceberg limpa e eficiente, enquanto o núcleo interno é bagunçado, exige muito trabalho e costuma ser ignorado. Isso não significa que a tecnologia seja falsa, mas, olhando de novo, a palavra artificial está carregando um peso enorme. Grande parte do trabalho que faz esses sistemas funcionarem ainda é humano e não desaparece conforme crescem, tornando-se ainda mais importante. Quando o sistema exige grande infraestrutura computacional e participação humana contínua, os custos se tornam bem diferentes do que muitos pensam. Ao invés de uma máquina pura que se aprimora sozinha, você tem algo mais parecido com um híbrido, parte automatizado e parte com suporte manual, ambos sempre mantidos. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. No início do boom da IA, pesquisadores notaram que muitas empresas que se diziam startups de IA não usavam IA relevante em seus produtos principais. Em alguns casos, isso chegava a 40%. Isso não significava necessariamente fraude, mas sugeria algo ainda mais importante. Desde o início, a IA virou um sinal para atrair investimentos, justificar avaliações maiores e se posicionar em um mercado onde todos passaram a precisar de uma história com IA. Em 2024, cerca de 78% de todas as empresas relataram usar IA de alguma forma. Apenas um ano depois, 61% de todo o capital de risco global estava sendo direcionado para empresas relacionadas à IA. Após tanta adoção e investimento, era de se esperar retornos claros e consistentes. Os ganhos estão concentrados. Cerca de 75% dos benefícios financeiros vão para apenas 20% das empresas. Muitas empresas que falam sobre IA, na verdade, não lucram tanto com isso. Elas testam e lançam recursos, integram ferramentas, mas não transformam seus negócios como esperado. No início, empresas afirmavam usar IA sem realmente aplicá-la. Atualmente, as empresas usam, mas não sabem lucrar com isso. O problema é maior agora. Há mais em jogo, expectativas enormes e a diferença entre realidade e promessas está cada vez mais difícil de ignorar. Capítulo 3. A barreira energética. A limitação mais profunda de tudo isso não é financeira, mas física. Por anos, repetiu-se que uma consulta de IA consome cerca de 10 vezes mais eletricidade que uma busca comum na web. Esse número vem de estimativas iniciais, e como muitas comparações simples, foi debatido, atualizado e até exagerado, dependendo de quem argumenta.
O que não mudou é a afirmação de que as cargas de trabalho de IA são mais pesadas. Em 2022, os data centers já consumiam cerca de 460 terawatts-hora de eletricidade globalmente a cada ano. Isso é aproximadamente o mesmo que um país inteiro como a Alemanha ou o Japão, ou 2% da demanda global total. Até este ano, esse número pode alcançar entre 600 e 20 e 1000 terawatts-hora, dependendo do ritmo de crescimento da inteligência artificial. Ao analisar um data center, surpreende como a energia é usada. 40% da eletricidade vai para a computação, onde a inteligência artificial atua. Outros 40% são usados apenas para resfriar as máquinas. Os 20% restantes são para o restante: movimentação de dados, estabilidade do sistema e garantir que a operação não colapse pela complexidade. Quase metade da energia usada em IA não a deixa mais inteligente, apenas a mantém funcionando. Agora, vamos dar um passo atrás. Um único grande data center hiperescalar, do tipo que as empresas estão construindo para IA, pode consumir 100 megawatts de energia ou mais. 1 megawatt normalmente pode abastecer mais de 150 casas nos Estados Unidos, e 100, em um ano, isso equivale à eletricidade necessária para carregar bem mais de 200 mil veículos elétricos só para um prédio. E existem aproximadamente mais de 8 mil centros de dados no mundo todo, sendo que 1/3 deles está somente nos Estados Unidos. De forma preocupante, estudos agora mostram que a grande maioria desses centros está localizada em climas considerados quentes demais para uma operação eficiente. Está na hora de parar de pensar na nuvem como algo abstrato. Estamos falando de uma rede crescente de instalações enormes e vorazes por energia, concentradas em certas regiões, consumindo eletricidade das mesmas redes que abastecem casas, escolas e empresas. A demanda está longe de ser distribuída de forma equilibrada. Em regiões de alta pressão, autoridades locais precisam decidir em tempo real, expandir a rede elétrica ou aumentar o preço da energia. Você desacelera o desenvolvimento e limita a geração de empregos? Nenhuma opção é fácil ou resolve a questão da água. Lembra dos 40% de energia usados apenas para resfriar esses enormes centros de dados? Isso depende de grandes volumes de água circulando continuamente no sistema para remover o calor. Um grande centro de dados pode consumir milhões de galões de água por dia, equivalente ao uso de uma cidade de 30 a 50 mil pessoas. Em um ano, uma instalação média pode usar cerca de 100 milhões de galões apenas para resfriamento. E a maior parte dessa água não retorna. Em muitos sistemas, de 70% a 80% é perdida por evaporação, desaparecendo efetivamente no ar. Enquanto isso, cerca de 75% a 90% dos data centers usam resfriamento à base de água, geralmente retirada dos mesmos rios e sistemas municipais que abastecem as comunidades locais. Em uma cidade do Oregon, o data center de uma empresa usou mais de 25% da água local. O sistema, que promete escala infinita, retira recursos de suprimentos limitados, redes elétricas que crescem rapidamente e sistemas de água já estão sob pressão. À medida que o sistema cresce, aumenta o consumo e o limite ainda é incerto. Enquanto a pressão cresce no mundo físico, algo diferente ocorre nas empresas. Porque, enquanto a IA puxa mais do lado de fora, ela também está silenciosamente puxando algo de dentro: seus dados. Capítulo 4. Autossabotagem da segurança. De acordo com dados recentes, cerca de 34,8% das informações inseridas por funcionários em IA agora contém informações sensíveis. Isso representa um aumento em relação a pouco mais de 10% em 2023. 1/3 do que é colado no seu chatbot de IA favorito são documentos legais, dados de clientes, prontuários médicos, códigos-fonte e contratos. Para piorar, 83% das empresas que fazem isso não têm absolutamente nenhum controle técnico para impedir. Eles podem mandar e-mails de política à vontade, mas no dia seguinte vão cobrar mais rapidez, produtividade e eficiência dos mesmos funcionários. Funcionários precisam escolher entre cumprir o prazo ou seguir a política. Eles sempre escolhem o prazo. A dimensão desse gol contra na segurança está começando a parecer um desastre em câmera lenta. Mais de 225 mil credenciais do ChatGPT já foram encontradas à venda em mercados da Dark Web, muitas vezes coletadas de máquinas comprometidas ou por reutilização de senhas. Grandes empresas como Apple, JP Morgan e Goldman Sachs restringiram ou proibiram ferramentas como o ChatGPT internamente
depois de perceberem o que estava acontecendo. A Samsung aprendeu da pior maneira. No início de 2023, 3 funcionários leram um e-mail suspendendo uma proibição anterior do ChatGPT e então pensaram: agora estamos livres. O primeiro enviou o código-fonte proprietário para depurar um problema. Outro copiou anotações de uma reunião interna da empresa para o chat, enquanto um terceiro usou o ChatGPT para identificar equipamentos defeituosos em uma linha de semicondutores. Logo, a proibição voltou. Uma pesquisa interna revelou que 65% dos funcionários da Samsung viam as ferramentas de IA como risco à segurança. A parte mais perturbadora de tudo isso é o que a maioria das pessoas não entende sobre o principal descompasso entre a privacidade do usuário e a forma como os sistemas de IA são projetados para funcionar. Modelos de IA são treinados com grandes conjuntos de dados. Nos planos Free e Plus da OpenAI, os usuários permitem por padrão que a empresa use suas conversas para treinar futuros modelos. Você pode desativar isso nas configurações, mas a maioria dos usuários nem sabe que essa opção existe. Até lá, todo documento, contrato ou detalhe de cliente digitado pode virar material de treinamento, alerta um relatório. Quando segredos comerciais são usados para treinar ou processar um modelo de IA, o dano é praticamente irreversível. Não dá para simplesmente apagar, como tentar separar tintas misturadas. Isso torna o caso mais sinistro que um vazamento de dados tradicional, que é rara, visível e geralmente corrigível. Empresas de IA costumam comprometer a segurança do usuário e a não conformidade com a RIPA faz parte do próprio fluxo de trabalho. Por isso, alguns pesquisadores de segurança já chamam isso de maior vazamento corporativo de dados da história. Quando você conversa com as pessoas dentro dessas empresas que são realmente responsáveis pelo que está acontecendo, elas sabem exatamente o que está acontecendo. Eles sabem que os controles para evitar que funcionários insiram dados sensíveis em ferramentas de IA não foram implementados. Conhecem o risco, mas não há solução fácil. Não é possível criar uma versão interna segura rapidamente. Isso requer milhões de dólares em hardware, equipes especializadas e tempo, recursos que muitas empresas não possuem. Enquanto isso, a pressão por agilidade persiste. As pessoas ainda vão rir do copilot corporativo da empresa, que só permite melhorar e-mails e buscar no Google. Eles vão usar às escondidas a versão para consumidores do ChatGPT, sem que seus chefes mais velhos se importem, pois estes ainda veem IA como motores de busca glorificados. Há anos, as pessoas já deveriam saber que não se deve confiar sua propriedade intelectual aos caras do Vale do Silício. Hoje, todo mundo está surfando nessa onda de produtividade e torcendo para que isso não volte para assombrá-los. Capítulo 5. A Grande Correção. Neste ponto, já sabemos que as coisas não estão batendo. O sistema é caro. Ele consome muitos recursos, vaza dados e ainda não gera dinheiro de forma consistente para investidores. Então, por que a indústria ainda aposta tudo no boom da IA? A resposta é que, por dentro, nada disso parece uma escolha. Parece uma corrida armamentista. Os avisos constantes para não ficar para trás ou deixar a China alcançar fazem com que todos ajam com urgência. Parece algo existencial, mas a realidade é que não é. O verdadeiro gargalo da chamada corrida armamentista de IA de hoje são os semicondutores, ou chips. E as empresas que vendem esses chips, especialmente Nvidia e AMD, estão se saindo muito bem. A indústria global de semicondutores está em alta há anos. Em 2026, espera-se que a indústria fature quase $1 trilhão em vendas anuais, um recorde histórico. Analistas preveem vendas anuais de $2 trilhões até 2036. Segundo o CEO da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, o fabricante de chips mais importante do mundo, a demanda por chips avançados de IA atualmente é 3 vezes maior do que a oferta global. Grandes empresas de tecnologia buscam garantir máxima capacidade com anos de antecedência. Novas fábricas no Arizona e Japão só devem aliviar de forma relevante a pressão do mercado em 2027 ou depois disso. Vamos ser claros, os fabricantes de chips querem que as empresas pensem que nunca haverá capacidade de processamento suficiente. Se não comprar tudo agora, você ficará para trás nessa corrida armamentista computacional. Essa mensagem não precisa ser verdadeira para ser impactante. Ela só precisa ser repetida frequentemente, o que ocorre em chamadas anuais de resultados, conferências e até no Congresso. É assim que empresas encomendam bilhões de dólares em GPUs com anos de antecedência, garantindo um suprimento que talvez nem consigam usar totalmente. É assim que se cria um mercado com demanda muito maior que a oferta.
Enquanto as empresas de chips lucram, os consumidores pagam a conta. Há meses, a corrida armamentista da IA se transformou numa escassez generaliza da memória especializada desses chips. As pessoas chamam isso de RAM-mageddon. Isso pressiona todos os itens que os consumidores precisam, tornando laptops, celulares e eletrodomésticos mais caros. E em algum lugar por aí, um cara comum só tentando montar um novo PC gamer está se perguntando como 2 pentes de DDR4 de repente custam mais do que a placa de vídeo dele. Atualmente, os sistemas de IA seguem 2 premissas. A demanda por IA crescerá rápido o bastante para justificar toda a infraestrutura necessária. Segundo, que os ganhos de produtividade venham rápido o suficiente para justificar o custo. Se alguma dessas premissas falhar, toda a promessa de um boom da IA fica ameaçada. Já vimos isso antes, no fim dos anos 90. Empresas criaram grande infraestrutura de internet com fibras, servidores e redes ocupando prédios inteiros, prevendo o aumento da demanda. Eventualmente isso aconteceu, mas não antes de o mercado corrigir. E de forma dura. A Nasdaq perdeu cerca de 76% do seu valor. Empresas como Cisco, Intel e Oracle viram suas ações despencarem de um dia para o outro. Outras, como eBay e Amazon, quase não sobreviveram. O índice Nasdaq levou 15 anos para recuperar sua máxima anterior. O boom da internet não foi falso, mas o prazo implícito na supervalorização e no hype foi. O mercado precisou de suporte vital. As empresas .com não conseguiram gerar o lucro esperado pelos investidores que investiram nelas nos anos 90. Não é difícil imaginar uma correção parecida ocorrendo hoje, agora com as maiores empresas do mundo. O dinheiro impulsionando o boom da IA não vem só de capital de risco em busca de lucro, mas afeta todos. Quando esses ciclos mudam, as pessoas que tomam as decisões raramente sofrem as consequências. Os executivos continuam recebendo seus salários e os primeiros investidores conseguem sair do investimento. As perdas se espalham para além deles. Então, quando você ouvir falar em corrida armamentista de IA, vale a pena perguntar: corrida para quê? Porque agora isso parece menos uma corrida para o futuro e mais uma correria para justificar os bilhões já gastos. Se os retornos demorarem, as consequências afetarão não só a tecnologia, mas todos os setores. Se você pensa que o maior risco é dinheiro, poder ou dados, talvez subestime o real problema. O que acontece quando essas máquinas consideram uma vida descartável? Saiba que uma IA acabou de tentar matar um humano para não ser desligada. Ou assista a este vídeo.